interesse em tirar a sua vida. Deus tem um plano pra você. Pra tudo existe uma saída. Por que essa vontade de morrer? Essa dor que você tá passando vai passar. A tristeza em sua alma Deus pode arrancar. Levante a cabeça, Deus vai te socorrer. Jesus é o remédio para curar a sua dor. O Espírito Santo, o Consolador, vai trazer de volta a alegria de viver. Você é especial pra mim e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Você vai ver. Essa dor que você tá passando vai passar. A tristeza em sua alma Deus pode arrancar. Levante a cabeça, Deus vai te socorrer. Jesus é o remédio para curar a sua dor. O Espírito Santo, o Consolador, vai trazer de volta a alegria de viver. Você é especial pra mim e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Você vai ver. Você é especial pra mim e pra Deus. Um amor sem igual Deus tem por você. Não desista de viver. Essa depressão vai passar. Você vai ver. Não desista. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à segunda edição do programa A Luz da Palavra. Em especial, desta vez, vamos tratar do assunto Setembro Amarelo, um assunto de extrema importância nos últimos dias, não menos importante que os demais, mas que carece de muita atenção e um assunto que precisa ser discutido. E graças a Deus estamos com a oportunidade, através desse programa, de podermos discutir à luz da palavra a respeito do Setembro Amarelo. E hoje nós teremos a presença de uma psicóloga que vai nos ajudar a entender e esclarecer algumas dúvidas a respeito do assunto. Participação também do nosso pastor-presidente Geraldo Magela e do nosso jovem Daniel Freitas, que também vai participar, dividindo experiências conosco para que possamos aprender e crescer cada vez mais segundo a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Amém.
Participando conosco, então, vou convidar para entrar agora o pastor presidente Geraldo Magela, que estará participando conosco do bate-papo. Pode entrar, pastor. Seja muito bem-vindo. Também gostaria de convidar para entrar o nosso irmão, o diácono Daniel Freitas, para se assentar aqui conosco para participar do bate-papo. Seja muito bem-vindo. E gostaria de convidar a psicóloga Cristina para se assentar conosco e participar do bate-papo também, à luz da palavra. Seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Quebrou um pouco o gelo, todo mundo um pouco nervoso, né? A gente não está muito acostumado com as câmeras, mas vamos aqui vencer as nossas dificuldades para discutir à luz da palavra. Então, pastor Magela, seja muito bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Fique à vontade. Amém. Eu quero também agradecer por essa oportunidade, desejar cumprimento a todos, uma boa noite a todos e a paz do Senhor para os nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Para mim é motivo de muita alegria poder estar participando desse programa, esse bate-papo que é a luz da palavra e com certeza vai edificar a vida. Muito Amém. Obrigado, desde já, por esse convite. Me sinto honrado. Para nós é uma honra, pastor. Daniel. Um prazer enorme, estar participando com os irmãos, esse trabalho maravilhoso e nós possamos contribuir, para o reino de Deus. Amém. Através do nosso testemunho, através do nosso exemplo e principalmente através da palavra de Deus. Amém. Da mesma forma, boa noite a todos. Boa noite. Ou bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo em outros momentos. Eu me sinto honrada também e grata por estar aqui nesse momento compartilhando e aprendendo com vocês, socializando saberes aqui, que é tão rico, tão importante essas trocas. Isso é verdade. Me sinto muito honrada nessa noite. Nós também estamos com a sua presença aqui. Bom, então para a gente já começar aqui a discutir a respeito dos assuntos, Setembro Amarelo é um assunto que de certo tempo para cá tem chamado bastante atenção. Talvez há algum tempo atrás não se discutia tanto, mas graças a Deus as pessoas aos poucos estão dando atenção, dando ouvidos ao Setembro Amarelo, as campanhas de um modo geral que estão acontecendo, Nós tivemos o programa do mês passado que foi do Agosto Lilás, nós trouxemos aqui a doutora Isabela juntamente com o presbítero Ricardo, que puderam discutir, podemos aprender também com a nossa irmã Daiane, com o nosso irmão Renato, e hoje eu acredito que não vai ser diferente também. E para a gente justamente entrar no assunto, eu gostaria de abordar aqui com vocês, porque quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente sempre lembra de depressão, a gente lembra de ansiedade, lembra de suicídio. E se nós vamos discutir à luz da palavra, é importante nós entendermos que as dificuldades, os problemas, elas fazem parte do nosso cotidiano. Então eu gostaria de que a gente pudesse conversar aqui a respeito disso, Como que nós cristãos, deveríamos enfrentar, os problemas, as dificuldades, porque eu acredito que nesse cotidiano que nós estamos vivendo, essas dificuldades que nós temos enfrentado, é difícil a gente encarar os problemas. E talvez a falta de preparo ou talvez uma instrução errada a respeito disso pode comprometer a nossa fé e, consequentemente, também fazer com que as pessoas percam a fé em si mesmas, e tenham dificuldades de encarar e de enfrentar. O que o senhor acha, pastor, a respeito do dia mal, das dificuldades? Como que o cristão deve enfrentar essas dificuldades no seu ponto de vista? Leandro, é uma boa pergunta. Inclusive, já aproveitando a oportunidade, eu já quero até mesmo já estar lendo um versículo da palavra de Fica Deus. à vontade. Porque já quero parabenizar vocês por essa atitude, por esse incentivo, que vocês estão trazendo já hoje, já é a segunda edição desse programa, e eu me sinto honrado como pastor da igreja, de ver essa preocupação. Então, eu quero ler Salmo de número 119 e depois vou te dar a resposta aqui no ponto de vista bíblico, O Salmo 119, o versículo 105, está dizendo assim: a tua palavra é lâmpada para meus pés
e luz para o meu caminho. Então, à luz da palavra, a gente sabe que nós temos enfrentado e sempre vamos enfrentar dificuldades, porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, né? Sim. Os dias são maus, né? O que nós precisamos entender, e eu como pastor, pela misericórdia de Deus, eu já passei por algumas dificuldades, experiência que a gente vai adquirindo, até mesmo com pessoas que a gente nos procura, e às vezes tem pessoas também que vai espiritualizar tudo, né? Sim. Esse é o detalhe que eu quero colocar aqui. Então, eu tenho uma resposta à luz da palavra, porém, a gente tem que saber que tem coisa que também precisamos procurar um profissional da área, né? Eu já passei por isso na minha família, né? Um filho que às vezes passando por um momento difícil, uma depressão, assim, de chegar mesmo a gente ficar achando que era lado espiritual, a gente orou e de repente a gente procurou um profissional da área e ele recuperou, né? Então a gente tem que entender que além de nós orarmos, estar fazendo tudo à luz da palavra, mas nós temos que respeitar e saber que há profissionais capacitados para resolver certo tipo de problema. Sim. E o Senhor Jesus deixou, né? É claro que ele deixou, e através da palavra que a gente vai conhecendo e vai entendendo melhor. Então, nada melhor para uma reunião como essa, um bate-papo para a gente discutir. E eu já quero agradecer por essa pergunta tão maravilhosa. Que bom. Daniel, como que nós cristãos aí devemos enfrentar esse dia mau, a dificuldade? Talvez seja uma realidade difícil da gente encarar, né, num primeiro momento. Eu acredito que muitos de nós, aqueles que não nasceram no Evangelho, mas depois de um tempo vêm, né, conhecem o Evangelho, conhecem a palavra, vêm para a igreja, e talvez ele tenha dificuldade de entender que o dia mau é uma realidade para todo ser humano, não é isso, Daniel? Sim, sim. Nós todos estamos sujeitos, né, a passar por aflições, né, nessa vida. Nós somos, né, comparado lá em Efésios, né, Paulo cita ali as armaduras de Deus, então nós estamos em combate. Sim. E por nós estarmos em combate, nem sempre, às vezes, nós seremos feridos, mas não mortos, né? Nós venceremos, que nós temos uma esperança viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Sim. Nós temos alguém por nós. Então nós, como cristãos, nós combatemos, podemos às vezes ser feridos, mas desanimados jamais, porque nós temos uma esperança que é Jesus Cristo e um dia estar na glória com Ele. Então essa é a nossa esperança. Nós, né, podemos passar por essas aflições confiando no Senhor Jesus Cristo. Amém. E como a gente está com a nossa psicóloga aqui, como experiência, né, eu já passei por isso. E como o pastor falou, nem sempre vai ser algo espiritual. Às vezes a gente vai ter que procurar realmente a ajuda de um profissional para a gente estar, né, colocando tudo em ordem e assim caminhar, né? A medicina está aí, foi o próprio Senhor Jesus que deu, os remédios estão aí, a misericórdia do Senhor está também na medicina e nos remédios. É verdade, né? Mas porque é importante a gente enfatizar a respeito disso, né? Nós, como cristãos, né, inevitavelmente passaremos pelas aflições, né? É importante a gente lembrar, porque nós temos visto tantas coisas ruins acontecendo, né? Tantas calamidades, tantas catástrofes acontecendo, e talvez, pelo fato de sermos cristãos, temos dificuldade de entender, né, que um dia isso pode acontecer. A questão é, como você mesmo disse, né, como o pastor também disse, é importante a gente estar firmado na palavra e entender que isso é normal, né? As aflições, elas, né, podem se submeter a cada um de nós, mas se estivermos revestidos na palavra de Deus, teremos condições de enfrentar todas as dificuldades, não é verdade? E justamente para falar a respeito disso, né, de passar por dificuldades, como eu disse, é importante a gente estar preparado para isso, né? E talvez uma coisa que seja um grande tabu para nós que somos evangélicos, né, entendemos que é necessário cuidarmos, né, de corpo, alma e espírito, né? E talvez isso seja difícil de entrar. Eu falo uma dificuldade que às vezes eu tive na minha vida, da gente entender que é importante cuidar dos três. Como o pastor Magela disse, tem coisas que são espirituais e tem coisas que não são, né, que precisamos, né, de correr atrás, de trabalhar mesmo, de fazer.
E uma delas é justamente cuidar da nossa saúde, né? Às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, não, a saúde, qualquer coisa a gente ora, Deus resolve, né? O que o senhor acha disso, pastor? O senhor acha que é importante? Ô, Leandro, é o seguinte, inclusive, quando eu tive uma experiência mais forte mesmo, até enfrentando na família, e graças a Deus vencemos, o médico que nos atendeu meu filho, ele disse que, para mim, que até na década de 90, a medicina olhava muito sobre, estudou muito o corpo humano, mas esqueceu um pouco da mente. Ou seja, vamos falar assim, no linguajar mais correto. A cabeça estava ficando de lado, ou seja, não estava muito preocupado e causava muito, até mesmo assim, era um tabu. Quando alguém falasse, fulano está com uma dificuldade, uma doença mental, alguém já pensava que a pessoa estava louca, que não tinha nenhuma condição e tal. E a partir de então, segundo ele, porque eu não sou médico, mas é o seguinte, segundo ele disse que aí eles passaram a estudar mais, né, o psique, e vendo que todo reflexo, né, do que a pessoa sofre hoje, uma depressão, um estresse, pode isso refletir no corpo físico. Exatamente. Então, a partir de então, eles aprofundaram mais. Parece que hoje, né, no século XXI, nós temos mais pessoas. Isso, olha bem aquilo que eu disse. Parece que a gente tem muitas pessoas com esse problema, mas na verdade não é porque aumentou. Sempre teve, só não foi descoberto antes. E hoje, graças a Deus, tem aí, né, além de nós estarmos orando, e como cristão, eu como pastor de igreja, você incentivar, a primeira coisa é orar. Mas também não podemos esquecer que hoje tem um estudo mais profundo para livrar as pessoas até mesmo de chegar a ponto do suicídio. Exatamente. Né? E a gente tem que respeitar isso, e a gente só pode respeitar e saber como agir depois que a gente passa por uma experiência como que eu já passei. Né? Eu tenho um filho que ele ficou uma situação difícil, que ele estava numa casa de 2 pavimentos, e ele estava descendo, querendo não pular, ele queria descer na varanda da casa, que tinha uma varanda de uma área, achando que estava descendo no lugar correto, que era a escada. Ou seja, se eu não estivesse perto, Deus, né, que deu o livramento, o que ia acontecer? O fulano de tal, o jovem tal, pulou do 2º pavimento. Talvez não era ele querendo pular, mas ele estava sem condição de saber onde estava, e era tudo do lado do psique, do lado mental e tal. Então é o seguinte, à luz da palavra, primeiro oramos e acreditamos. Senhor Jesus cura, sim, mas também não podemos ignorar que a medicina avançou, e graças a Deus por isso. E como você tem enfrentado isso, Cristina? Porque, como eu disse, né, esse assunto talvez seja um tabu, graças a Deus, né, com essas campanhas que nós temos visto e com a adesão de diversos ministérios, né, a respeito do tema, a gente vê que o povo está abraçando mesmo a causa, mas no seu ambiente de trabalho, como que você enxerga essa dificuldade, talvez, das pessoas entenderem de cuidar de corpo, alma e espírito? O que você tem para dizer para a gente? Vamos lá nesse bate-papo, tá muito rico, eu estou gostando de tudo isso que eu estou ouvindo aqui, e eu fico muito feliz de saber dessa abertura, pastor, você está de parabéns, tá? Quero te parabenizar, que quem dera se todos os líderes religiosos, vamos pegar assim, né, vamos dizer de forma geral, tivesse essa leitura que o pastor está tendo da situação, de estar identificando aquilo que é espiritual e aquilo também que é de ordem emocional, e que precisa desse olhar, tanto na luz da palavra, como também olhar para a nossa humanidade, porque nós somos seres humanos, somos pessoas, e todas as vezes que eu desintegro a minha mente do meu corpo, nós temos, né, nós somos levados a uma condição de adoecimento, porque nós somos esse todo, é corpo, alma, espírito, então não dá para eu desintegrar o ser humano e falar assim, não, aqui é só, essa doença aqui é só espiritual, isso aqui, não, tudo, o conjunto, ele é todo afetado, então por isso precisa de um acompanhamento multidisciplinar para a maioria dos problemas que as pessoas enfrentam hoje, e também pensar na forma de prevenção, pensar em investir no dia a dia,
É não deixar a pessoa chegar no adoecimento, que ela ali vai ter o tratamento, mas é trabalhar na forma da mudança de hábitos no dia a dia, nas pequenas coisas. Então, às vezes, a gente ignora os relacionamentos, a gente ignora o nosso modo de viver e a gente vai empurrando com a barriga, como vocês disseram aqui no início. E aí a coisa desanda, a coisa vai Sim. caminhando para o processo. Hoje eu recebo muitas pessoas no consultório que vêm, às vezes, para tratar a depressão, ou especificamente já vem com um diagnóstico de transtornos de ansiedade, mas por trás tem todo um conjunto. Então, assim, a ansiedade e a depressão, elas vêm como um sintoma, um rótulo. Por trás tem toda uma construção de vida, toda uma forma dessa pessoa viver que contribui para ela se manter nesse padrão. Sim. Então, se a pessoa precisa do tratamento, ela precisa de transformar essa vida. Ela precisa de outros elementos para agregar nessa vida para que ela possa ter qualidade. Então, é exatamente isso, é qualidade. Quando eu integro o meu corpo, a minha espiritualidade, a minha mente, eu consigo ter mais qualidade de vida. Eu estou falando eu aqui, gente, no sentido porque eu também me incluo nesse rol. Eu sou ser humano como vocês e todos nós estamos suscetíveis ao adoecimento emocional, até porque a maioria das doenças, elas começam no emocional, porque nós somos seres emocionais, tanto que, se a gente for olhar na história, nós tínhamos o nosso filósofo, René Descartes, que ele falou que penso, logo existo. Só que aí depois fizeram um outro livro, né, O Erro de Descartes, o Damasio escreveu este livro, e ele disse que o erro de Descartes foi não ele ignorar as emoções. Então, nós somos seres emocionais. É com as emoções que nós nos relacionamos com as pessoas. É com as emoções que nós vamos para a igreja e cultuamos a Deus. É com as emoções que nós trabalhamos. Então, não dá para eu deixar a emoção em casa e ir para os lugares aonde eu preciso estar. Então, eu preciso integrar as minhas emoções à minha vida. Então, é por isso que vem o adoecimento. É quando eu tento separar que eu sou um ser emocional também e eu não consigo trazer essa regulação para a minha vida, e é nesse momento que eu desestabilizo enquanto pessoa e eu vou para o adoecimento. É muito bom você ter falado nisso. Eu lembro de uma frase do Dr. Ismael Sobrinho, que ele é psiquiatra, e eu vi ele falando, né, dentro dessa questão da separação de corpo, alma e espírito, e a necessidade de cuidarmos das três áreas, a gente tem aquele preconceito, né? Quando a gente está com uma dor de dente, a gente quer ir no dentista, né? A gente está com algum problema, a gente procura um médico especializado, mas quando o assunto é a mente, é a alma, não, vamos orar. Né? A oração, sim, é uma ferramenta importante, com certeza, isso faz parte do processo nosso de relacionamento com Deus mesmo. O nosso lado espiritual realmente necessita da oração, né? A nossa fé, o exercício da nossa fé é importantíssimo. Mas se a gente peca numa dessas partes, numa dessas áreas, a gente acaba afetando a outra, né? Então, pessoas talvez que tiveram conflitos em relacionamentos e talvez se não teve o devido cuidado com a sua vida emocional, chega uma hora que o corpo começa a responder, né? Ou talvez a pessoa não cuida do corpo, né? A gente precisa ficar de olho aí, né? Nós homens aí, com a nossa barriguinha, mas a gente não cuida do nosso corpo, da nossa saúde direitinho, isso de uma certa forma, isso nos afeta de outro jeito, né? Talvez isso pode, por diversos fatores, trazer uma depressão, né? Um problema de baixa autoestima e talvez até chegar num ponto de uma pessoa acabar cometendo suicídio, né? Então, por isso que é importante a gente frisar a respeito de cuidar dessas três áreas. É muito importante, eu disse, essa questão de tabu, porque a gente tem dificuldades, né? Então, quando o assunto envolve o cuidado da alma, né, a gente realmente tem que vigiar aí a respeito disso e cuidar realmente, porque ela é tão importante quanto as demais, não é verdade? Colocando mais lenha na fogueira aqui no assunto, gente, porque esse assunto não tem limite. Nós vamos deixar, a gente fala aqui a noite inteira. Por mais que eu tenta, né, a gente faz essas tentativas de, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pagar um preço. Nós precisamos integrar todas as outras áreas. E pensando assim, o termo psicossomático, as doenças psicossomáticas, elas começam nas emoções. Quando eu começo a desintegrar as minhas emoções, eu começo a ignorar, porque nós somos seres emocionais, então as nossas emoções, elas são
tão importantes na nossa vida. Então, ignorar a tristeza, ignorar o medo, ignorar a raiva, isso tudo vai virando uma bola de neve. Então, nós temos que olhar para as nossas emoções e a importância de se trabalhar as emoções no dia a dia desde as crianças até chegar na fase adulta. O que a gente percebe hoje? Os pais estão com dificuldade para cuidar dos filhos porque eles tiveram dificuldades emocionais na infância deles. Então, eles não tiveram essa construção desde o início. Então, os filhos também vão passar por dificuldades, porque no momento desse pai fazer esse acolhimento, ele não dá conta, ele não vai estar apto emocionalmente para ajudar essa criança a desenvolver essas competências. E esse mundo que a gente está vivendo, né, com tantos problemas, adversidades, é importante que a gente sempre faça um acompanhamento, né? Igual a gente vai no dentista de vez em quando para ver se está tudo ok, né? A gente fazer isso também, se está tudo ok com a nossa alma, se está tudo bem também com a nossa mente, é importantíssimo, até para a gente detectar possíveis problemas, né? Que no nosso modo de vista, talvez a gente acredite que não tenha, mas é importante, né? Talvez a gente descubra e quanto antes melhor, né? Fica mais fácil da gente tratar e superar isso aí. E aproveitar que a gente está falando a respeito disso, eu queria te pedir para explicar para a gente, porque talvez as pessoas fiquem um pouco confusas, né? Uma pessoa que está com depressão, qual que é a diferença de uma pessoa que está passando por depressão, uma pessoa que está passando por um momento de ansiedade? Eu, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de entender a ansiedade como uma doença, como um problema. Quando falava ansiedade, era qualquer ansiedade. Você consegue explicar isso para a gente um pouco melhor? Vamos pegar assim, gente, de uma forma bem... Não é que eu estou fazendo uma explicação simplória, não, porque são assuntos densos. Mas é trazer para os públicos diversos que vão assistir esse vídeo, trazendo para vocês uma linguagem um pouco mais facilitada, para que vocês possam entender. Então, a depressão, ela é uma doença, ela é um transtorno neuropsiquiátrico, ela vai impactar todas as áreas da vida de uma pessoa, até mesmo a própria fé vai ficar abalada. Olha só. Ela vai impactar, sim, até as crenças mais profundas em Deus que essa pessoa tem. Então, é uma doença que ela vai mexer com toda a estrutura dessa pessoa. Então, por isso que a gente fala que é um transtorno neuropsiquiátrico. Ela vai agir nos neurotransmissores, vai ter um rebaixamento de serotonina, que é um neurotransmissor importantíssimo. Ela vai transtornar a vida dessa pessoa, a produtividade dessa pessoa. Ela vai ficar com uma baixa de energia. Ela pode ter condições de irritabilidade. Então, existem vários fatores que fazem com que a pessoa ela entra num quadro depressivo. A pessoa não vai acordar depressiva da noite para o dia. É todo um conjunto de sintomas, de características comportamentais, cognitivas, a fala dessa pessoa. Então, ela vai começar a ter uma visão negativa de si mesma, uma visão negativa das pessoas ao seu redor, que é o mundo. Ela vai começar também a ter uma visão negativa do futuro, ela vai ter uma desesperança. E por mais que ela seja até um pastor da igreja, que é uma pessoa espiritualizada, que conhece a palavra, pode ser bacharel em teologia, ela vai chegar um momento que ela vai duvidar da própria fé. Então, a depressão, ela é uma doença extremamente incapacitante, que ela pode deixar essa pessoa, gente, ela pode levar essa pessoa à morte. A pessoa vai deixando de encontrar sentido na vida, a vida vai ficando desbotada, preto e branco. Então, é mais ou menos isso aqui, gente. Eu não vou aprofundar muito, porque seria muito denso para estar descrevendo a depressão. Tem que fazer quase um programa especial só para esse tema. Né? E ela é uma doença tão avassaladora quanto um diabetes, quanto um câncer, quanto uma hipertensão, porém ela é silenciosa. Ela não é barulhenta. Então, por isso as pessoas ignoram, porque diferente de você quebrar um braço, que a pessoa vai ver uma manifestação do braço quebrado, da perna quebrada, a depressão é silenciosa. Nem todas as pessoas vão ficar isoladas na depressão. Cada pessoa vai ter uma manifestação também, mas tem os sinais mais clássicos, que todos aqui já devem conhecer, mas ela também se manifesta de formas mascaradas. A pessoa ela tenta passar uma imagem que ela não é, mas tem todo um sofrimento por trás. Olha só. E para tratar a depressão, o tratamento também é multidisciplinar. Não é só tomando a medicação, não é só fazendo terapia, não é só indo para a igreja. É tudo, gente. É uma mudança de estilo de vida. Se a pessoa quiser vencer a depressão,
ela vai precisar mudar todo o estilo de vida dela. E é possível, né? E é possível hoje. Porque uma das características dela, como você disse, a pessoa fica sem esperança e talvez ela acredite que não tem nem possibilidade de, né, dela conseguir enfrentar, né, dela conseguir vencer. Então é importante saber que é possível, né? Fazendo o acompanhamento certinho, cuidando, não é verdade? E outra coisa também em relação à depressão, que eu não posso me esquecer de dizer para vocês, ela também está presente em muitos transtornos psiquiátricos, na bipolaridade, ela está presente, nos transtornos de personalidade. E o que a gente vê é que às vezes a pessoa só fala assim, depressão. Às vezes a pessoa ela era uma pessoa produtiva, uma pessoa funcional, e de repente acontece algo na vida dela, às vezes uma condição de estresse. Hoje a gente está vivendo um cenário, né, de pandemia, de isolamento. Isso tudo contribui também para que a pessoa venha para um estado de adoecimento. Então, todos nós que estamos aqui, nós não estamos blindados de passar por um processo depressivo. Mas há como também a gente trabalhar a prevenção. Sim. Então, assim, eu não posso ser generalista, porque também um processo de luto, uma perda, uma frustração que eu posso vivenciar, ela pode me deixar, assim, entrar numa condição depressiva. E para fazer a diferença também da ansiedade, gente, é muito assim, elas são diferentes, mas ao mesmo tempo elas podem ser combinadas. Já a ansiedade, a gente tem que ter um olhar mais diferenciado, porque a ansiedade, ela tem a ansiedade normal, que é essa fisiológica, que é esse momento que nós estamos aqui, né, fazendo esse vídeo, nós estamos ansiosos diante de uma situação nova, estamos gravando aqui esse vídeo para transmitir para vocês, então a gente pode estar numa condição ansiosa e na hora que terminar esse evento aqui, a gente volta ao nosso estado normal. Isso é totalmente normal. Mas existe também a ansiedade patológica, que é o transtorno de ansiedade, que é uma condição em que a pessoa fica a maior parte do tempo, ela está preocupada, ela está tensa, ela está com medo, ela está com pensamentos acelerados, ela tem pensamentos catastróficos, ela tem distorções de pensamento. Tanto na depressão quanto na ansiedade, a gente tem distorções de pensamento. E a gente chama de tríade cognitiva. Então, a tríade cognitiva da ansiedade, a pessoa ela tem também uma visão catastrófica do futuro, ela sempre está pensando no pior que vai acontecer, porque vai me dar branco, porque eu não vou conseguir, eu não vou lembrar. E a gente tem também uma visão em relação às outras pessoas, que as outras pessoas são melhores do que eu, que o fulano consegue, que eu não consigo, que eu entra dentro do elevador, o elevador vai cair comigo, só pensa na catástrofe. E ela também tem uma visão negativa de si mesma. Ou seja, o eu é vulnerável, é desprovido de recursos, o eu não tem capacidade, o eu não vai dar conta, o eu não vai conseguir. Então, é a tríade cognitiva da ansiedade também. Então, ambas elas podem vir combinadas, esses transtornos. A ansiedade também está presente em muitos outros transtornos de personalidade e nos transtornos psiquiátricos. Hoje a gente vê também os transtornos presentes até nas crianças. Então, para vocês terem uma ideia como que a coisa está caminhando freneticamente para o adoecimento. Então, a gente precisa olhar para a vida. Verdade. Precisamos olhar para a nossa humanidade. Nós precisamos olhar para o nosso estilo de vida que nós estamos tendo. As nossas crianças expostas o tempo todo, a maior parte do tempo na tela. Então, quanto mais tela é apresentada para a criança, menos desenvolvimento essa criança vai ter. Informação importante para os pais. Nós vamos chegar nessa parte aí de informar para os pais também. Eu gostaria de estar batendo mais um pouquinho nessa tecla. E que a gente tem, então, como vencer tanto a ansiedade como a depressão, mudando todo o estilo de vida. O que não dá é para empurrar com a barriga ou começar a usar medicações cada vez mais intensamente e nada mudar na sua vida. A sua vida precisa mudar para que você possa vencer. A ajuda profissional ela é extremamente importante. Também quando a pessoa é detectada. O quadro de transtorno de ansiedade, tanto de ansiedade quanto de depressão, não é da noite para o dia, igual eu disse para vocês. Mas como é que a gente percebe que a pessoa pode ter o transtorno de depressão ou a ansiedade também? O transtorno depressivo ou o transtorno de ansiedade?
quando a gente percebe que a maior parte do tempo a pessoa está apresentando os sintomas, os comportamentos, por mais de 2 semanas em seguida e não tem uma mudança de padrão, é hora de buscar ajuda. Então, só para a gente entender um pouco melhor, né? Então, a aflição dia mal vem para todo mundo. Com Né? certeza. Mas quando a gente persiste nesse sentimento, nessa emoção, do jeito que você está descrevendo aí, é que já é um alerta para a gente ficar atento aí a respeito, né, disso estar se tornando uma patologia, não é isso? Porque são doenças que não tem como você fazer um exame e detectar que você está com ansiedade, com um transtorno. Fazer um exame e detectar que você está com depressão. Elas são doenças que você detecta pelo comportamento, as mudanças de comportamento. Então, uma pessoa que está ao seu redor, o seu filho, o seu parente, o seu vizinho, o irmão da igreja. Então, nós temos que começar a ter um olhar mais apurado, um olhar mais empático com as pessoas ao nosso redor. Porque, às vezes, ela não está se percebendo, mas quando a gente começa a perceber, a gente pode dar um toque nessa pessoa para que ela possa buscar ajuda. Não, ok. Por isso que é importante a gente entender, né, por isso que eu te perguntar. Eu te perguntei a diferença de depressão e ansiedade, e talvez as pessoas que não fazem o devido tratamento, ou talvez não conhecem de perto, fica um pouco confuso com os termos, né? Nós temos o psicólogo, temos o psiquiatra, temos, né, a gente ouve falar também de terapeuta. Recentemente a gente começou a escutar a respeito de coach, né? Você sabe, né? Você poderia descrever para a gente aí a diferença, né? Porque às vezes a pessoa tá com interesse de se tratar, de se cuidar, mas ela fica perdida com um termo, né? Então é importante, né? Se tiver como você esclarecer para a gente entender um pouquinho melhor. Uma boa pergunta para se esclarecer, porque assim, quando a pessoa está com problema nos dentes, ela vai procurar o quê? O dentista, né? Mas ela, quando está com problemas de ordem psicossomático, emocional, ela vai procurar quem? Vai procurar todo mundo, de menos os especialistas que são da área. Então, vamos lá para a definição. O psiquiatra, ele é um médico, graduado em medicina, e que depois ele vai fazer uma especialização, ele vai fazer uma residência em psiquiatria. Então, ele é médico. É ele que pode estar prescrevendo a medicação, porque em alguns momentos, ou a maioria das vezes, vai ser indicado uma medicação. Gente, a medicação ela é importantíssima para o tratamento dessas doenças, para a pessoa ter uma funcionalidade, para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir dar conta da rotina dela. Verdade. Até que, vamos pensar assim, quando a pessoa ela quebra uma perna, ela não vai precisar, às vezes, engessar essa perna, não vai precisar de uma muleta para ajudar. A medicação ela entra nesse momento também como uma muleta, para ajudar essa pessoa a se recuperar. Mas a terapia também ela vai entrar nesse momento também para ajudar essa pessoa a acessar recursos internos para que ela dê conta disso. Então, falando da importância da psiquiatria, gente, vamos derrubar o preconceito. Psiquiatra é médico, não é médico para loucos, é um médico necessário. Né? Hoje a gente tem psiquiatria também que atende desde as crianças. Nos postos de saúde, nós temos médicos hoje com grande conhecimento que pode estar ajudando as famílias. Então, vamos quebrar esse tabu. O psiquiatra é extremamente necessário. Verdade. Diferenciando agora o psicólogo. O que é o psicólogo? O psicólogo ele é um profissional também da área da saúde, graduado em psicologia, ou seja, ele vai fazer 5 anos de psicologia na faculdade. Depois, ele vai fazer uma especialização também e para ele clinicar, para ele ter o título de psicólogo, ele tem que ter um registro no conselho de classe, que é o CRP. E qual que é a diferença agora do terapeuta? O terapeuta são pessoas que vão aplicar terapias. O que seriam terapias? Tratamentos. Não necessariamente o terapeuta ele precisa ter uma formação em medicina ou em psicologia. Ele, às vezes, pode fazer um curso livre e ele pode praticar medicina oriental. Ele é um terapeuta, ele vai fazer um tratamento, às vezes de acupuntura. Hoje a gente vê muitos médicos também aplicando acupuntura. A gente tem também os terapeutas das terapias integrativas, que hoje elas já estão integradas ao SUS, que são as terapias como o reiki, as massagens, massoterapia, auricoloterapia, que são terapias integrativas que ajudam também a melhorar a qualidade de vida das pessoas em adoecimento. Mas você não deve de cara procurar esses
esses especialistas no início. Vocês têm que procurar primeiro um psiquiatra para fazer uma terapia combinada entre psiquiatria e também a terapia com o psicólogo. E logo em seguida você pode estar agregando outras abordagens ali no seu tratamento para te ajudar a enfrentar. Você falou também sobre coaching. Vou explicar para vocês, gente, o coach. O coach é uma pessoa, um profissional de qualquer área que faz um curso livre, uma formação em coaching e sai por aí. Ela pode estar ajudando outras pessoas a performar dentro de uma área específica. Então, existe hoje coach de carreira, coach de emagrecimento, e o problema é que às vezes as pessoas confundem as coisas. O coach, ele não pode tratar, ele não pode trabalhar com tratamentos, porque ele não tem expertise para isso. O coaching, ele vai ajudar as pessoas a desenvolver dentro da parte de desenvolvimento pessoal. Então, às vezes, o coach vai ser necessário, por exemplo, uma pessoa que ela quer mudar de carreira, ela está indecisa, um coach capacitado, uma pessoa com experiência na área, vai ajudar essa pessoa, igual eles usam muito o termo, você leva a pessoa do ponto A até o ponto B. Então, ele vai ajudar essa pessoa a desenvolver, a performar dentro daquela área. Não necessariamente ele é um profissional da área da saúde, mas é do desenvolvimento humano. Então, eu conheço muitos coaches que são pessoas excepcionais, que são totalmente comprometidos com o trabalho, mas a gente tem muitos aí enganadores. Então, as pessoas hoje estão sendo enganadas em prol da melhora. Então, as pessoas estão desesperadas em busca de melhora, em busca de melhor qualidade de vida, e elas acabam se esbarrando em pessoas enganadoras, charlatões. Então, a importância da gente ter conhecimento e informação é nesse sentido. A igreja está abrindo esse espaço hoje para essas discussões. Eu acredito que isso aqui é só a pontinha, porque muitas outras discussões virão aqui para trazer para vocês isso de forma educativa. Quanto mais informação, vai ser melhor. Na palavra de Deus a gente tem o quê? Que o povo perece porque faltou o quê? Faltou conhecimento. Gente, conhecimento tira a gente da caverna. Conhecimento transforma a nossa vida. Já começa a mudança de dentro para fora. O conhecimento que nos transforma vai nos abrir possibilidades da gente transformar a nossa vida. Verdade. E como a gente disse, né, anteriormente, é importante a gente saber, obrigado pela explicação que você deu. O senhor já teve dificuldade, pastor, talvez de instruir alguém, né? Porque é muito comum ter aquele preconceito, né? Quando é esse tipo de assunto, a gente diz, às vezes as pessoas não querem recorrer aos profissionais da área, né? O senhor teve uma experiência dentro de casa, que eu acredito que possa, né? Facilitou um pouco para o senhor entender a importância. Mas o senhor já passou por alguma situação assim, de alguém não querer tratar com um profissional adequado? Ah, não, isso aqui é espiritual. O senhor já passou por alguma situação assim? O que o senhor pode passar para a gente? Com certeza. A gente enfrenta isso no cotidiano, né? É claro que as pessoas estão se abrindo mais a mente e a gente atende a pessoa. A primeira coisa que a gente fala é nós temos que orar, vamos te ajudar. E eu ouvindo aqui a doutora Cristina, eu fiquei aqui pensando, o salmista Davi, eu creio que ele era um psicólogo também, certo? Teve um certo momento, no Salmo aqui, 42, ele falou com a alma dele. Coisa interessante, né? Ele teve um momento que ele falou com a alma dele, por que está abatida a minha alma? Né? Depois ele fala com Deus, a minha alma está abatida, Senhor. Ou seja, a gente aprende. E aí fala sobre um abismo, chama outro abismo, né? Porque ele fala com a alma dele para acalmar, depois ele fala também, o espírito, né, também ligado, eu posso colocar aquilo que você falou, né? Espírito, alma e corpo. Isso. Né? E aí é o seguinte, a alma estando com muita ansiedade, a pessoa estando muito ansiosa, ele não tem como parar para ouvir, a fé pode abalar. Aí ele fala com a alma dele, o espírito dá uma calma também, né? Vamos dizer assim, calma um pouco. E aí agora, espera em Deus. Porque um abismo chama outro abismo, né? Então, se a alma não estiver bem, ela vai entristecer o espírito, porque uma pessoa que não se alegra, eu gosto sempre de dizer isso, até para glorificar a Deus, a alma tem que se alegrar, né? Aí o que acontece?
a alma fica triste, o espírito entristece e vai chamar também o corpo, né? E aí um abismo chama outro abismo. Então, mas voltando na sua pergunta, não fugindo do assunto, quantas pessoas que a gente às vezes atende, sabe que as pessoas estão precisando ter um tratamento, tem que levar com muito jeitinho, né? A gente ora e a gente tem que ensinar isso mesmo, porque senão o que a pessoa... Se você não falar isso hoje para as pessoas, que ela precisa de um tratamento, acaba que ela pode esfriar também na fé, porque você ora hoje, ora amanhã, ora depois, e continua a mesma coisa. Você está sabendo que não é o lado espiritual, é o lado emocional, é o lado do lado da mente mesmo. Aí o corpo físico também já está sofrendo, né? Sim. E a pessoa fica debilitada. Então, tem que ter mesmo pessoas para orientar. E eu já deparei com situação assim, lembrando de uma certa vez, eu cheguei na casa a 220 quilômetros daqui, cheguei para visitar uma família, a família evangélica, tinha um garoto mais ou menos de 8 anos, que ficava só preso dentro de um quarto com a televisão ligada. Inclusive, a gente está falando para várias famílias agora que nos ouvem, isso é muito importante, porque hoje, às vezes, a maioria, né, com exceção, às vezes quer ver a criança mais tranquila, coloca um celular na mão dessa criança e a criança calma. Mas a hora que tira o celular dela, ela fica em desespero. Aí o que acontecia com esse garoto? Eles não tinham prazer. Quando chegava pessoas que estavam ali visitando, eles não podiam, tinham que manter preso. Chutava todo mundo e tudo mais. Aí pediu que eu orasse. E eu orei. Mas também orientei. O que eu estou vendo aqui não é só o lado espiritual, eles pensando que era o lado espiritual, mas não é só, a gente vai orar. Mas tem que deixar esse garoto agora sair, brincar, né, com os outros. E coincidentemente que naquele dia tinha um evento na igreja e era um polo esportivo. E eles acataram. E deixou essa noite, deixou esse garoto. Ele correu, brincou, chegou até a cair mesmo, rolou no chão lá, sujou. Mas no outro dia ele estava junto com a gente, tomamos café junto, almoçamos junto. Ele sentiu assim mais à vontade. Então, pessoas que às vezes... E depois também a gente pediu que procurasse uma pessoa profissional para controlar aquele lado da emoção dele, né? Então, é um acompanhamento que tem que ter. Primeiro, né, eu como pastor de igreja, eu tenho que dizer isso. Em primeiro lugar, nós temos que buscar Deus, o reino de Deus e a sua justiça, orar e incentivar as pessoas. Mas não podemos fugir disso, de ensinar e também encaminhar essas pessoas quando realmente precisa do lado do profissional da área. Isso é verdade. Considerando também que Deus também cura, né? Com certeza. Né? Tem fatos que não adianta a gente querer explicar que a cura ela é real, né? Acontece, mas o tratamento é importante. Pedro era tão ansioso, né? Pedro era muito ansioso. Impulsivo. Isso. E Jesus trabalhando com Pedro, né? A ponto que nós hoje temos a carta de Pedro, né? Pedro dizendo assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, né? Porque ele tem cuidado de nós. Então, esse cuidado de Deus para conosco é quando a gente também tem humildade, né? Sim. Eu estou lançando a minha ansiedade ao Senhor, mas aquilo que eu preciso de ajuda, eu tenho que ter humildade para aceitar essa ajuda. Então, é isso aí, Léo. Eu achei interessante essa fala do pastor com relação ao Davi. O Davi, ele tinha um relacionamento muito profundo com Deus e ele tinha um relacionamento profundo com ele mesmo, porque ele conhecia as emoções. Gente, quando a gente conhece as nossas emoções, a gente está no caminho da inteligência emocional. A gente está e o que o Davi, essa estratégia de conversar com a alma é uma estratégia de regulação emocional. Porque nós vamos ter emoções, gente. Nós somos mediados por elas o tempo todo. Todas as situações que nos acontecem, elas despertam, elas disparam as nossas emoções. Então, as emoções, elas sinalizam para a gente o tempo todo se a gente está no... Que caminho que é esse que a gente está fazendo? E o Davi, vocês podem observar a qualidade que ele tinha de intimidade consigo mesmo. Então, autoconhecimento. Tem que ser muito profundo para você reconhecer que emoção está predominando ali. Ele reconheceu que era a tristeza, que estava abatendo a alma dele. Então, nesse momento que ele tem um diálogo com a emoção, isso foi uma estratégia que ele usou de regulação emocional, de autocompaixão,
Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba em mim? Então, quando ele começa a fazer perguntas para a própria emoção, ele começa a ter as respostas. E se todos nós seguíssemos essa estratégia do Davi, de parar um momento ali que você está com raiva, que você está medroso, que você está sentindo alguma alteração ali fisiológica, que as suas emoções estão disparando, você vai para um cantinho e você faz esse exercício de conversar com a sua emoção. Gente, isso é terapêutico. Aí. Isso é maravilhoso. É uma estratégia de conversar ali com o seu medo, você dizer para esse medo, por que eu estou sentindo medo? O que esse medo está querendo me dizer? O que eu preciso aprender com esse medo? Só que a pessoa na crise ansiosa, ela não consegue pensar em nada. Então, por isso que às vezes precisa desse atendimento para o profissional ensinar para essa pessoa, para ela manejar essas emoções. As emoções, gente, elas são importantes. Não dá para encapsular, guardar dentro do envelopinho e pronto, e acabou. Deixa eu deixar minha raiva aqui escondida e eu vou ali conversar com a pessoa. Não, você tem que resolver primeiro, entrar em contato com sua raiva, conversar, manejar, modular a sua raiva ou a sua tristeza ou o seu medo ou alguma emoção que você está sentindo, uma culpa, para depois você estar ali pleno, consciente, para você resolver o que precisa resolver. É verdade. Mas é muito lindo essa história. Eu gosto de usar muito dos meus exemplos de autorregulação. Maravilha. E uma coisa eu posso afirmar com experiência, tanto que eu já passei, como também a gente tem pessoas na nossa igreja, né, já nesse período de 19 anos pastoreando, e já também testemunhou. A pessoa que serve a Deus, isso é muito bom para os ouvintes, a pessoa que serve a Deus e tem fé em Deus, os profissionais da área têm prazer, até vou dizer assim, de atender, porque sabe que essas pessoas têm uma facilidade maior de recuperar. É verdade. Porque tem pessoas que vão receber uma oração, e eu creio nisso, e eu afirmo isso, e vão ser curados de depressão, de ansiedade, de qualquer sorte de enfermidade. Jesus, como você disse, Leandro, Jesus cura qualquer sorte de enfermidade. Sim. Tem pessoas que têm fé ao ponto de ser curadas na hora. Tem pessoas que às vezes a fé dele já não é nesse grau, né? Mas ele tem um pouquinho de fé. E esse pouquinho de fé ajuda ele a recuperar mais fácil. Sim. Porque isso eu estou falando que um médico de experiência falou para mim. Eu gosto de tratar de pessoas que têm a fé que vocês têm. Gente, eu tô apaixonado com a fala do pastor. Gente, tem como colocar na caixinha e levar embora? Quem dera se todos os líderes tivessem esse pensamento, essa sabedoria. Pastor, você está de parabéns mais uma vez. Eu preciso estar dizendo isso. Realmente, o elemento fé, gente, o elemento fé. Hoje a neurociência tem estudado a fé, a felicidade, tem estudado a gratidão, que são, gente, são habilidades e são importantíssimas para trazer resiliência para as pessoas. Então, quando a pessoa ela tem fé, você pode ter certeza, ela vai conseguir passar por uma situação de crise, por uma frustração, porque a fé vai ser um ingrediente necessário, e eu falo assim, pontual, para ajudar essa pessoa a ter uma mudança no olhar para a vida. Verdade. E complementando essa questão que o pastor falou do trabalho com essas pessoas que têm fé, gente, a nossa mente foi feita para acreditar. Então, se eu acredito que Jesus vai me curar, eu já estou curada. Então, a nossa... Só que tem pessoas que, às vezes, elas acreditam... vamos pensar nas histórias da Bíblia. Todas as pessoas que receberam o milagre, porque eles colocaram um propósito no coração. Aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela pensou assim, se eu tão somente tocar, olha só a crença dessa mulher, se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Aí quando Jesus vai falar assim, que a tua fé te salvou, gente, é a fé, olha que coisa mais linda. Então, se eu acreditar, a pessoa ela pode estar numa condição depressiva, se ela tiver uma fé suficiente para ela ser curada, ela pode ser curada. Então, eu não vou subestimar a capacidade da fé da pessoa, não. Porque é um elemento importantíssimo também. Doutora Cristina, eu tenho pessoas na igreja, a gente está aqui, não vamos entrar em contradição daquilo que nós estamos falando, nós estamos orientando e tal. Mas eu tenho pessoas na igreja que eu tenho que respeitar, que às vezes, pode contar às vezes que foi ao médico, e tem pessoas que nunca foi ao médico.
e tem uma fé que a gente fica admirado, né? A gente não vamos discutir isso. É uma fé que eu admiro, e glória a Deus por isso. Mas não podemos esquecer que a medicina, ela é de Deus, e com base bíblica. Sim. Porque quando Deus envia Isaías para falar para o rei Ezequias que ele ia morrer, ele vira para a parede e começa a orar. Chorou muitíssimo. E aí diz a Bíblia que Isaías volta, estava no pátio, volta e fala para Ezequias: olha, Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Olha que coisa linda, né? Além de ouvir, viu as lágrimas dele. Mas é o seguinte, olha, você vou acrescentar 15 anos de vida, Deus vai acrescentar 15 anos de vida para você, e você vai subir ao templo. Ao terceiro dia você subir. Mas você vai pegar a passa de figo e colocar na ferida. Então, ou seja, olha aí a medicina. Deus está provando mais uma vez que nós não podemos ignorar o lado da medicina, o profissional da área, porque ele deixou e nós temos que respeitar. Né? Casos e casos, né, pastor? Então, assim, quando eu falo assim, que uma pessoa, se ela acreditar que ela pode ser curada da depressão, ela pode, porque vamos imaginar que talvez o que fez essa pessoa entrar num quadro depressivo, às vezes não foi o estilo de vida dela. Às vezes foi um luto que ela está passando, ou uma outra situação. Então, cada caso é um caso. A gente tem que olhar de forma delicada e de forma individual para cada caso. Então, por mais que eu acredito que eu não posso subestimar o poder de Deus para curar uma pessoa. Mas também, ele deixou recursos aqui na Terra. Então, a gente pensa assim, aquilo que é impossível, Deus vai lá e age. Mas aquilo que dá para a gente fazer, a gente tem que fazer. Então, ou seja, eu posso fazer terapia e eu posso continuar tendo a minha fé. Sim. Eu posso tomar uma medicação e posso continuar tendo a minha fé. Assim como existem tantas pessoas que têm fé e que às vezes tomam medicação para hipertensão, tomam medicamentos para o diabetes e continua tendo fé, continua tendo vida, continua funcionando bem e vão mudando o estilo de vida. Então, a gente não pode anular essas possibilidades. Existem eu falo que muitas particularidades dentro de uma situação. O que a gente não pode fazer é generalizar e começar a dizer para todo mundo que é para todo mundo ir para a igreja e acreditar que vai ser curado da depressão. E não fazer o que é recomendado hoje pelos médicos, pelos terapeutas, mas eu também não posso ignorar também o que a pessoa acredita e eu também não posso fechar os olhos para o atendimento multidisciplinar. Então, eu falo que cada caso é um caso, é por isso que a ajuda profissional, esse olhar profissional é tão importante para ajudar essa pessoa a sair dessa condição. Aproveitar até a presença do Daniel aqui, é importante a gente entender também que às vezes a bênção que a gente espera pode vir justamente de um profissional da área, né, nos ajudando. Isso, exatamente, eu acredito que uma grande bênção de Deus para a nossa geração é termos a oportunidade de sermos atendidos por profissionais da área, né, coisa que, como o pastor disse no começo, isso foi ser observado com mais detalhes agora, né, há menos tempo. Então, acho que somos privilegiados, né, de termos em nossa geração a oportunidade de fazer o tratamento. E é importante porque, como você falou, muito bem explicado a respeito da depressão e da ansiedade, uma pessoa que se encontra num estado desse, ela fica um pouco desesperada, querendo uma solução rápida, né? E o Daniel está aqui para falar um pouquinho para a gente. É importante a gente estar sempre persistindo, né, Daniel? Porque não é fácil passar por uma situação dessa, né? Com certeza, não é fácil não. E eu que o diga, né? No começo, quando eu fui diagnosticado, né, com essa crise de ansiedade, né, foi um momento bem complicado. Tanto, né, na época noiva, você acompanhou de perto, o pastor também. No começo eu procurei o pastor, foi bem complicado. E você fica um pouquinho desanimado mesmo. Você procura o pastor, você procura, né, eu procurei você, era meu líder de jovens na época, né, orei, mas, né, eu orei, eu também busquei a Deus também, minha esposa buscou, minha mãe, minha família toda buscando, e nada acontecia. Até que Deus nos deu direção e nós procuramos um profissional, e graças a Deus, para a glória de Deus, estou aí. Ainda tomo medicação, tomo medicamento normalmente, não tem preconceito nenhum. No começo tinha preconceito sim, né? No começo a gente tem esse preconceito, infelizmente é um preconceito que a gente tem,
Mas graças a Deus, hoje eu tomo medicação, se precisar tomar, eu vou tomar, e assim vai, a gente vai levando a vida para a glória de Deus. Não quer dizer que eu não tenho fé, sirvo a Deus, estou firme, né, pela misericórdia de Deus, tenho cumprido o papel que foi me designado. Não é fácil, né, Daniel? Não é fácil. Porque eu lembro de alguns momentos nossos que a gente fica desesperado querendo ver resultado rápido, Isso, né? exatamente. Eu acredito que você enfrenta isso direto no consultório, né? A pessoa que na primeira consulta já quer sair curada, né? Exatamente. Você quer resolver o problema na hora. É um processo. Já é o problema do ansioso, né? Quer resolver as coisas na hora. Problema com horário com ansioso, né? Ansioso já viu, né? Marca a hora, tem que cumprir. Então não é fácil. Tem que ser persistente mesmo e não abandonar o tratamento. Eu já tive caso de melhorar, abandonei o tratamento no meio do caminho por conta própria e voltei pior. Exatamente, isso é importante, então, né? A gente não pode abandonar o tratamento. Tem que seguir a orientação do médico, arrisca, e assim a gente vai levando a vida normalmente, assim como uma pessoa que tem uma diabetes, né, leva a vida normalmente, assim também aquela pessoa que às vezes precisa do medicamento vai levar a vida normalmente e assim vivendo, né, para a glória de Deus. É importante, né, a continuidade, né? A gente tem que ter essa mentalidade. E é importante que a pessoa que esteja com esses sintomas procure ajuda, né? E aqueles que estão ao redor, que querem ajudar, é importante também ter consciência de entender um pouco. Né? Como você disse, né, citou lá de Osés, que o povo precisa de entendimento, pereceu por falta de entendimento, porque às vezes a gente tem a intenção de ajudar e talvez a gente não quer aprender, né? Esse programa de hoje aqui é importante para a gente aprender, porque o que não falta são pessoas passando por dificuldade, e talvez a nossa dificuldade, a falta de instrução da nossa parte pode comprometer o tratamento de uma pessoa, né? Eu lembro de alguns momentos, né, que o Daniel estava passando por um momento difícil e a gente tentando dar o diagnóstico para ele de uma forma incorreta, né? Ah, não, eu acho que é isso. Né? O Daniel tentava descrever os sintomas do que ele passava e a gente, não, é isso aí. Não é nada disso não, Daniel, isso é coisa da sua cabeça. Eu acho que a frase mais comum que quem está passando por depressão, ansiedade, escuta e acaba que a gente quer ajudar, mas se a gente não tiver, né, um mínimo de conhecimento, a gente não tem que ser psicólogo, tem um profissional para isso. Mas a gente buscar entender, né, pastor? É importante para que a gente não atrapalhe a pessoa no tratamento, né? Não atrapalhe a pessoa nessa esperança de cura, senão a gente pode acabar dificultando o processo, não é verdade? Você passou por isso, não foi? Foi apertado. Foi apertado sim, mas graças a Deus nós estamos superando, rompendo em fé e prosseguindo para o alvo, né? Que é Jesus Cristo. E toda ansiedade, depressão tem uma causa, como a própria psicóloga nos disse, e eu vejo hoje nesse mundo, né, que a gente tem vivido com as redes sociais, por exemplo, mudando um pouquinho de assunto, com a permissão. Claro. As redes sociais têm levado as pessoas a uma comparação umas com as outras, sabe? Eu tenho que postar, eu tenho que ser aquilo na rede social. E aquilo ali, a pessoa que está recebendo aquela notícia, que está vendo aquilo ali, está rolando o feed lá no Instagram, vai sentindo aquele desânimo, vai sentindo, né, aquela comparação. E eu lembro muito bem do Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele chegou a se comparar com o ímpio, porque o ímpio estava prosperando e ele não. E ele é uma pessoa, Asaf era um levita que vivia do templo. E o ímpio estava lá prosperando e ele não. Ou seja, ele estava ali se comparando com o ímpio. E aquele aí fala, meus pés quase chegou a se desviar. E muitas vezes nós estamos na presença de Deus, na casa de Deus, e às vezes nos comparamos com as pessoas lá fora e notamos que elas, às vezes, têm uma vida melhor que a nossa, e às vezes nós começamos a desanimar. Por quê? Eu estou servindo a Deus e estou passando por esse sofrimento, e a pessoa que está lá fora não está sofrendo nada. Então Asaf teve esse embate dentro dele ali. Ele chegou quase a se desviar. Mas até que ele entrou no templo, teve um encontro com o Senhor e Deus mostrou realmente o sentido de tudo. Então, o que falta mais hoje na nossa geração, né, é evitar a comparação. Por isso que a oração é sempre Pai nosso que estais nos céus. Né? É sempre o nós, venha a nós o teu reino. Então, é sempre o evangelho, ele é nosso.
né? É para nós, é nós estarmos juntos, é sempre juntos. Não é o evangelho para mim, não é a bênção para mim. A bênção que é para mim tem que ser para você. Você vai se alegrar com a minha alegria, você vai chorar com o meu choro. Então nós temos que estar em comunhão. Só que hoje a gente vive, às vezes, um evangelho, às vezes, triunfalista. Nós não podemos sofrer, às vezes nós não podemos, nós temos que ser ricos. Às vezes é pregado isso em várias denominações, e isso não é uma verdade. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Então, nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, esse evangelho triunfalista tem sido pregado, né? Tem que ser eliminado, né? Não existe outro evangelho. É verdade. O dia mal, né? Tá aí, é uma realidade. Mas, graças a Deus, e ainda com o conteúdo que nós estamos aprendendo aqui hoje, vai ser mais fácil ainda da gente entender e compreender. Nós vamos fazer uma parada agora para a gente assistir o vídeo do nosso jovem Leonídio, que vai citar a experiência que ele passou, e já vamos retornar após o vídeo. Olá pessoal, meu nome é Leonídio Neto, tenho 27 anos. Como todos sabem, nós estamos no mês de setembro, mês de prevenção contra o suicídio. Como vocês sabem também, eu perdi a minha mãe, que ela tirou a vida em meados de 2017. E eu sei que com esse vídeo pode ser alcançado muitas pessoas que estão em situação de depressão. E eu quero contar um pouco da minha sobrevivência, experiência até aqui. E como todos sabem também, eu confesso que não foi fácil chegar até aqui. Eu agradeço também a Deus e a toda a minha família que me ajudou, e meus amigos também, que me deram bastante força a caminhar. Pois se não fossem os meus amigos e a minha família, eu estaria até hoje convivendo com o luto. Depois de 5 meses que minha mãe morreu, eu ainda estava convivendo com o luto e eu tive que mudar a minha forma de pensar, mudar meus pensamentos, senão eu teria cometido a mesma coisa que ela cometeu. Então eu tive que ressignificar meu pensamento, ressignificar meu modo de agir conforme a vida. Eu amo a minha mãe, mas eu tenho que conviver, continuar a vida. Então, eu imagino que ela não ia gostar de me ver triste pelos cantos, chorando, angustiado. E a experiência eu quero deixar para vocês que tem jeito. E a esperança para você que está em situação de depressão. Não é fácil, mas o Senhor é a nossa força. Eu sei que vocês que podem estar escutando, há esperança para vocês que estão com sintomas de depressão. Talvez alguém que na família, que vocês estão vendo alguém muito triste pelos cantos. Converse, chame alguém da família. Vocês que sabem ou convivem com alguém que está com sintomas de depressão, converse. Fala para ir ao médico. Converse para evitar essa situação. Há esperança, gente. Não cometa alguma coisa desse tipo. O Senhor é a nossa força. Converse, desabafe, não fique guardando para vocês mesmos. A gente mesmo pode sentir alguma coisa com sintomas de depressão. A gente também pode perceber pessoas no canto triste. Quando a gente vê umas pessoas que é alegre, que é agitada no canto, assim, a gente pode perceber que tem algum sintoma. A gente sabe quando a pessoa está com depressão, porque de tristeza, depressão, sentimentos, as emoções são diferentes. Então converse, procure a fazer que ela desabafe com você, mas também não seja uma pessoa chata, né? Que aí a pessoa vai ficar mais acuada. Então procure a conversar e que isso não venha acontecendo mais no nosso meio. Como minha mãe cometeu isso, eu não sabia. A gente não procurou saber porque ela não se expôs o que estava acontecendo. Mas tem jeito. Depois que aconteceu essa experiência comigo, comecei a perceber muitas coisas ainda ao nosso redor, vendo muitas coisas. E aí, infelizmente, chegam muitas pessoas até a mim. Não é uma coisa boa, mas pela experiência que eu tive, muitas pessoas chegam falando comigo o que tem acontecido com elas. E graças a Deus tem me dado sabedoria e tem algumas palavras de ânimo para dar para as pessoas. Então seja forte, peça a Deus sabedoria, eu sei que gosta desse tema para abordar as pessoas. Então, que Deus abençoe vocês, gente. Espero que você seja edificado com um pouco da minha experiência. Eu não contei tudo porque sou um pouco nervoso. Não parece que eu sou tímido, mas eu sou muito tímido.
não gosto muito de aparecer nas câmeras, mas que seja edificado. E, acima de tudo, procure um profissional de saúde se você está com alguns sintomas de depressão. Não tenha vergonha de falar do que está acontecendo com vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. E até breve, talvez um vídeo mais longo do que aconteceu comigo, do que já aconteceu e tem acontecido. E Deus abençoe. Muito bom, né, o vídeo do Leonídio aí, né? Parabéns, inclusive, pela atitude. Acho muito importante a gente seguir, né? Seguir em frente. Acho que é uma das coisas que fica uma lição para a gente, de persistir, como o Daniel falou, né? É importante a gente dar continuidade. Fácil não é, né? Mas a vida continua e, como ele disse, é ressignificar, é reaprender e continuar rompendo em fé, não é verdade? É justamente isso aí que eu gostaria de enfatizar a respeito do vídeo dele. E como a gente está dizendo, né, sobre o Setembro Amarelo, é importante a gente enfatizar também, né, a respeito da prevenção ao suicídio. Né? Você teria alguma dica para passar para a gente, Cristina, a respeito da prevenção ao suicídio, né? Esses hábitos, né, que podem ser perigosos aí, que a gente precisa reaprender, o que você pode passar para a gente? Primeiro, gostaria de parabenizar o Léo pela coragem, pela iniciativa de ter se exposto ao fazer esse vídeo e que, com certeza, muitas pessoas que vão assisti-lo vão se identificar, às vezes, uma pessoa de perto, um conhecido, um amigo, um parente. E é importante, gente, a gente ter esse olhar de empatia com as pessoas ao redor e, no caso do Léo, de seguir em frente, que é o mais importante de tudo, é continuar seguindo, apesar da dor, ele ressignificar e continuar seguindo e ajudar outras pessoas no meio do caminho. Então, hoje, os fatores de risco, como você vai ajudar uma pessoa que pode ser potencial, ter risco de suicídio? Então, assim, existem situações que vocês podem ajudar. Então, assim, as mudanças de comportamento repentina, de repente era uma pessoa cheia de energia, animada, de repente você vê essa pessoa com uma fala pessimista, ou seja, eu sou um peso para todo mundo, de repente você vê essa pessoa querendo desistir da vida, nada na minha vida dá certo, eu acho que eu deveria estar morto. Vocês começam a observar na forma que essa pessoa fala, às vezes também nas estratégias que ela tem usado no dia a dia, do isolamento. Gente, o isolamento é extremamente potencial de risco. Então, a gente está vivendo essa pandemia, o isolamento, ele deflagrou muitos transtornos. Pessoas que não tinham começaram a ter, e outras pessoas que já tinham transtornos pioraram a situação. Então, hoje, ao nosso redor, nós temos que olhar para essas pessoas com carinho, com empatia, integrar essas pessoas para que elas possam se sentir que elas pertencem, que elas são importantes, que você se importa com as emoções dela, chamar essa pessoa para conversar, para tomar um café com você. Então, de certa forma, atitudes do dia a dia, hábitos pequenos que podem trazer grandes mudanças. Não é só isso, gente, mas isso aí é o que vocês podem fazer enquanto seres humanos. Olhar para o outro ser humano e ver a dor dele, e solidarizar, e trazer essas pautas em discussões também em outros lugares, em outros espaços, em outros momentos, porque tem um grande sofrimento. Não esconder as emoções, não esconder as nossas dores, as nossas vulnerabilidades. E eu gostaria de fazer menção desse livro aqui para indicar para vocês, chama A Coragem de Ser Imperfeito. Quantas vezes nós escondemos as nossas emoções, as nossas vulnerabilidades, por se achar fraco, e porque as outras pessoas vão achar que a gente é fraco, porque as outras pessoas vão pensar isso. As pessoas sempre vão pensar algo sobre a gente, as pessoas sempre vão pensar algo sobre vocês, mas é você ter consciência de quem você é aqui no mundo, de o que você veio fazer aqui na Terra, porque a aflição nós vamos passar, e é ter esperança, porque é justamente isso que o Léo vai falar no vídeo. Tenha esperança. A depressão, ela traz para a gente essa condição da tríade, que a pessoa olha para o futuro e não vê solução, não vê esperança, e é viver um dia. E quando você não consegue ver esperança no futuro, que está distante, que está longo, é viver um dia por vez, sabendo que o amanhã pode ser melhor do que foi hoje e que não tem só uma alternativa, uma forma só de resolver um problema. Precisamos de lutar pela vida, para ter vida com qualidade, vida com sentido e vida com propósito. Não uma vida que você está só sobrevivendo.
Mas uma vida que você, cada dia, você está fazendo diferente, porque senão o ciclo se repete totalmente. Sim. E é importante, né, como a gente citou anteriormente, as pessoas quererem, né, ajudar, querer de alguma forma poder contribuir para que aquela pessoa saia dessa situação. Então, eu queria que você nos passasse algum conselho para essas pessoas que queiram ajudar e também alguns mitos que a gente precisa combater, né, para enfrentar isso aí, porque né, existem muitas coisas, né? Ah, não, quem está querendo suicidar fica falando, não vai suicidar, né? Você deve ouvir bastante disso aí. O que você tem para dizer para a gente? Existem muitos mitos. E um deles, assim, que eu vejo que é o que é mais assim recorrente, é esse assim que a pessoa que tenta suicídio, na verdade, ela não quer se matar. Que se ela está tentando, porque quem quer se matar mesmo vai lá e se mata. Gente, se é tentativa é porque a pessoa já teve uma ideia, já teve um pensamento, já teve uma construção. Então, existe esse mito, existe outros. Se a gente fosse fazer uma cartilha aqui, um checklist de mitos para derrubar, porque você não tem Deus, porque você vai para o inferno. Também o suicídio não pode ser prevenido, isso também é um mito que precisa ser derrubado. O suicídio é hereditário, gente, pode até ser, mas não são todos os casos que são de casos na família. Assim como o Léo teve a mãe dele que suicidou, isso não significa que o Léo também vai ser um suicida. Então a gente precisa olhar também, não generalizar. Cada caso é um caso. A pessoa achar que o outro está dizendo que vai suicidar só para chamar atenção. Gente, ela pode chamar atenção com várias formas. Ela pode tirar uma selfie nua e colocar no status dela. Ela pode fazer outras coisas para chamar atenção. Mas por que chamar atenção com algo potencial de colocar a própria vida em risco? Nós precisamos também olhar para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Gente, nem todo mundo que se corta, no caso dos adolescentes que cortam, que se automutilam, não quer dizer que todos eles que se cortam vão se matar, mas é um caso de alerta, que a gente tem que olhar para essa situação. Né? É um sinal de alerta e é um fator de risco também. Não quer dizer que todos que se cortam vão suicidar, mas aqueles que podem ter uma desensibilização ao se cortar. E é por aí, gente, é muita coisa que a gente poderia estar dizendo aqui sobre formas de prevenção, derrubar esses mitos, ter mais empatia um com os outros e a gente construir isso no dia a dia, dentro das igrejas, na sociedade, nas escolas. Então, outra coisa também que é potencial de risco é o bullying. Quantas vezes a gente faz bullying das melhores intenções e a pessoa ela começa a ter um sofrimento por ali, ela se sente exposta, ela se sente ridicularizada. É importante ver a resposta do outro lado, né? Porque se a pessoa não está gostando, é um sinal de parar. Porque isso é uma coisa que acontece até mesmo dentro da igreja, né? Entre os jovens brincando. Também eu já vi os pais fazerem isso com os próprios filhos. Então, o que a gente precisa? Gente, o olhar de empatia, esse olhar de sensibilidade com as pessoas. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro e ser solidário também com a dor do outro. Sim, você falou dos pais, né? É importante, porque às vezes os pais, no momento de raiva, o filho aprontou uma coisa e solta aquela palavra pesada na correção, né? Para que isso não venha voltar e que o filho venha absorver isso, né? Que isso possa trazer algum problema, né? Você, né, Pastor Magela, vocês têm algum conselho para dar aos pais que estão nos assistindo agora a respeito, né, dessas questões que nós estamos discutindo? Então, se a gente pensar nas estratégias, né? Por exemplo, o suicídio ele não é um mecanismo de chantagem, o suicídio também não é uma estratégia de resolver qualquer tipo de problema. A gente não resolve o problema tirando a própria vida. Sim. E olhando para os pais hoje, eu vejo se os pais estão perdidos. Hoje os pais não estão dando conta das próprias emoções, que sai a emoção das próprias crianças. A dificuldade que os pais estão tendo. Então, a gente precisa ter os pais precisam de direcionamento. O trabalho do psicólogo também é preventivo no sentido de ajudar os pais também. A gente tem um trabalho terapêutico que chama treinamento de pais, para ajudar a identificar esses fatores também desde a infância. As crianças que são muito expostas dentro de casa à violência, atitudes abusivas dos pais, às vezes os pais estão fazendo no pensamento deles com a melhor das intenções. Mas, às vezes, o efeito colateral que isso vai causar quando essa criança chegar na adolescência, que pode potencializar cada vez mais problemas. Então, se a gente fosse falar aqui só das crianças, teria que ter uma pauta só para orientar pais,
no sentido de paz, dê colo para os seus filhos, dê amor, dê atenção, dê uma escola boa. Sim, é importante a escola boa, é importante brinquedos, é importante sair com o filho, mas é importante acolher as emoções também do filho, ajudar essa criança a se regular emocionalmente, dar um colo para ele com mola. Gente, esse termo é muito legal. Eu ouvi de um terapeuta muito especial, ele é terapeuta de família, e ele disse que o colo com mola é aquele colo que você acolhe, você se sensibiliza com a criança, mas você impulsiona essa criança para ir para frente, para ela se sentir apoiada, não ela se sentir desmerecida, porque a criança não é miniatura de adulto, a criança é um ser em desenvolvimento, e ela precisa que esses adultos estejam bem emocionalmente para conduzi-los. Ok, muito obrigado. O senhor tem um conselho para dar para os pais, pastor? Sim, a princípio até a gente já falou aqui a respeito. Os pais precisam e devem orientar e monitorar mesmo os seus filhos, ainda mais se tratando de criança, porque às vezes acha que a atitude daquela criança está sendo até mesmo uma atitude, às vezes, de uma pirraça, uma coisa assim, e precisa de um acompanhamento. E eu volto a dizer aquilo que eu falei, né? A criança hoje, às vezes, ela quer o celular, e para que o pai e a mãe fiquem mais tranquilos, dê o celular, hoje, amanhã. O dia que ela não tiver, ela vai se frustrar, né? E aí pode desencadear nessa criança algo que, às vezes, vem um transtorno que pode atingir, né, o psique, o lado emocional, que, às vezes, leva essa criança, mais tarde, a ser uma criança que não se completou. É o que a psicóloga colocou. Precisava, às vezes, mais do carinho dos pais. Hoje, infelizmente, nós vemos aí nesse século XXI a correria, o trabalho, né, com exceção, mas muitas mães trabalhando, às vezes os filhos sendo olhados pela empregada, vamos dizer, a babá. E não estou ignorando isso, né? Cada caso é um caso, mas precisa tirar um tempo, sim. E como pastor, eu aconselho que deva ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, né? Então, procura a igreja. O conselho que eu dou é esse. Em toda essa fala nossa aqui, a minha palavra para todos os ouvintes agora: qual o primeiro lugar que você deve procurar? Procura a igreja. Você vai encontrar ali, com certeza, um pastor, alguém que vai te receber. Eu tenho mesmo o costume de dizer isso aqui, ó. Quando alguém chega pedindo oração na igreja, e eu sempre pergunto: qual o objetivo? E aí a gente já começa a trabalhar essa área aí, porque é muito importante. Se deve orar por alguém com objetivo. E quantas pessoas que chegam na nossa igreja, eles estão desorientados, até mesmo olha, eu estou precisando de oração porque eu já tentei suicídio, né? E aí o que acontece? A gente vai orientar, orar e com certeza encaminhar essa pessoa também conforme devemos encaminhar. Tá? Então é o conselho que eu deixo para os pais e para todos que nos ouvem agora. Em primeiro lugar, procura a igreja, uma igreja que você vai sentir bem e que você vai fazer bem para sua alma, seu espírito e com certeza para o seu corpo. E com certeza você vai ser encaminhado. Ótimo, isso mesmo, pastor. E é importante porque às vezes podem aparecer pessoas, né, que estejam querendo receber esse apoio, essa ajuda, e existem os canais de apoio, não é mesmo? Você poderia falar para a gente, né? Depois a gente vai colocar na tela lá para todo mundo acompanhar de casa. Os canais de apoio que as pessoas podem encontrar ajuda, né, para poder orientar essa pessoa. Você pode nos falar a respeito dos canais que nós temos? Sim. Então, essa ajuda que você se refere, Léo, seria ajuda para as pessoas que estão em risco de suicídio? Isso. Então a gente tem o Centro de Valorização da Vida, que está nas redes sociais. Então hoje parece que no Instagram, tem também no Facebook. A pessoa digitar Centro de Valorização à Vida. Também a gente tem os CAPs, posto de saúde, que tem profissionais extremamente capacitados para estar orientando num melhor direcionamento. Os grupos de apoio também. A igreja, por incrível que pareça, a gente é um grupo que apoia as pessoas, pastor, que socializa as pessoas, que faz as pessoas sentir que pertencem. Então, essas pessoas elas precisam sentir que elas pertencem, que tem esperança, que é um lugar melhor para trabalhar a esperança, né? É uma esperança que você vai
vai ajudar essas pessoas a atravessar essa condição e buscar ajuda, gente. Ajuda profissional, ajuda dos amigos, familiares, pessoas próximas, e nós também termos essa sensibilidade de identificar no outro, porque às vezes ele não vai pedir uma ajuda verbal, mas o corpo dele, as atitudes dele está gritando por ajuda. É verdade. Encaminhá-lo. Verdade. Muito obrigado pelos esclarecimentos, né? Estamos chegando no momento do fim, né? Foi um papo muito bom, aprendi bastante aqui, tá? Foi uma honra ter participado aqui com vocês. Eu imagino que o pessoal de casa também pôde aprender também. Então, muito obrigado, Cristina, pela sua participação. Para nós foi uma honra mesmo, né, ter você aqui conosco. Daniel, por sua participação, pela experiência que você compartilhou conosco. Pastor, pela oportunidade de nos deixar fazer esse programa, né, nos abençoar com esse programa e também participar conosco, dividindo experiência, né, trazendo, né, informação, conteúdo para a gente. Muito obrigado. Foi um prazer ter estado com vocês aqui. E obrigado vocês também daí de casa pela participação, pela paciência de estar conosco até agora. Para nós é uma honra e uma alegria muito grande. E em breve nós retornaremos com novos conteúdos. Então não percam não, fica conosco aí, tá bom? E eu gostaria de terminar citando uma frase que eu vi que fala assim: a dor não é anônima, ela tem rosto, identidade, uma história de vida e não deve ser ignorada. A questão é termos empatia, né? Entendermos que do outro lado existe uma pessoa que precisa de atenção. Nós, como cristãos, como servos de Deus, é importante a gente sensibilizar com a dor do outro, né? Cuidar uns dos outros, e assim estaremos fazendo a vontade do Senhor nessa terra. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Um abraço para todos, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.